Alô, muito boa noite pra você que é apaixonado por esportes. Está no ar o Fora do Campo. No ritmo da opinião, da polêmica, da boa discussão. É a sua nova opção, toda segunda às 7 da noite, aqui na Rádio Futebol Clube. Então, venha conosco através do @Rádio Futebol C, no Twitter, no Facebook, @Rádio Futebol C. Quer passar um WhatsApp? Anote aí. Código de área 11, telefone 961716322. Interaja conosco, faça perguntas para os nossos especialistas. Boa noite, José Roberto Lux. Alô, Zé Boquinha. Boa noite, Carlos Lima. Boa noite para todos, para o Maurício Rossi. E boa noite para os nossos amigos fãs da Rádio Futebol Clube, né? Já tá sendo devagarinho, né? Chegamos lá. Já estava arrastando os pés aí, Zé, com a abertura ou não? Que eu sei que você é um pé de bola. Começa a achar o meu tornozelo e o meu metatarso, quinto metatarso, que não tem problema nenhum, já começa a se mexer, viu? E você, Maurício, também já estava no ritmo aí, Rossi? Boa noite mais uma vez para você. Boa noite, Carlos Lima. Boa noite, Zé. Já estava aqui dançando ao ritmo desse som gostoso. Esse não dá para ficar parado não, Lima. E não vamos ficar parados, né? É verdade. Bom, hoje o nosso Fábio Salgueiro está ausente porque ele, além de ser um grande jornalista, também é escritor, né? Recentemente lançou o livro Amar Vale a Pena e hoje ele está cuidando aí do livro dele, divulgação, autógrafo. Quando o cara é chique é outra coisa, né, rapaziada? É verdade, hein? Noite de autógrafos hoje? O homem. Não, hoje é bizarro, né? Hoje é a parte de distribuição dos livros, né? Bom, vamos lá. Um fim de semana com clássicos, né? Começando no sábado, já pra variar com polêmica. Flamengo e Botafogo jogaram no Engenhão, né? No estádio Newton Santos. O Flamengo ganhou por 1-0, o gol do Rodolfo de cabeça, e o gol estava impedido. E aí o árbitro e os dois auxiliares já foram afastados, né? Vão ficar na chamada geladeira, lá no Rio de Janeiro. Tava impedido mesmo o gol, Zé Boquinha? Parece que tava, né? Bem impedido, né? Se os caras estão indo pra geladeira, não tem nem o que discutir, né? Aliás, se estão indo pra geladeira, não era nem pra ser escalado. Né? Tem isso você também. Tem que escalar o cara que você conhece, que sabe que não vai fazer besteira, né? O cara pode errar uma outra vez, isso faz parte do jogo. O sujeito é ser humano, né? E tem que decidir o negócio em 2 segundos, e a gente que tá cavaleiro, com o monitor na frente, aí se repete o lance 4, 5 vezes. E tem gente que mesmo assim não consegue descobrir o que está acontecendo. Tá cheio aí, viu? Cheio de analistas que mesmo com 5, 6 replays não consegue perceber o que está acontecendo. Você imagina o juiz. Agora, o juiz quando ele é ruim, não tem jeito. Ele vai cometer um erro atrás do outro. E quem escala que é o culpado, não é o cara que está lá, não. Tava impedido, não tava, Maurício? O Rodolfo. Tava sim, o Rodolfo estava bem impedido, Lima. E... incrível o Bandeira não ter visto, né? Como pode uma jogada tão... Foi fácil de ver que ele estava impedido. E pior que isso, só o time do Flamengo. O Carpegiani não sabia nem o que falar na coletiva. O time muito fraco do Flamengo, tecnicamente, taticamente. O Botafogo merecia até vencer o jogo. E gostei da classe também do Alberto Valentim, né, técnico do Botafogo. Ele fez uma análise do jogo, não ficou nervoso com o que ele viu. Ele poderia ficar lá reclamando muito de arbitragem, preferiu não falar da arbitragem, preferiu falar do time dele que foi bem na partida e falou que esses erros acontecem.
E para variar, o Vinícius Júnior, né? É um grande jogador e tal, mas alguém tem que cuidar da cabeça desse rapaz, né? Foi expulso, aí na hora que estava saindo alguns torcedores do Botafogo xingaram, existe até uma imagem com uma leitura labial de uma torcedora do Botafogo, né? Que com ofensas racistas, né? Ao Vinícius Júnior, enfim... Vira e mexe, ele está envolvido em confusão. Para quem vai jogar no Real Madrid, tá na hora de botar a cabeça do lugar, não tá não? Olha, Lima, eu já falei várias vezes, você sabe qual é o meu ponto de vista, né? Se o cara está sendo negociado, ele é afastado do time. Se ele já está vendido, ele vai lá no armário, desocupa o armário e vai embora. Se ele não precisa se apresentar agora no Real Madrid, ele que vai para a casa dele e fique lá assistindo os jogos em casa. Esse moleque extrapolou, quer dizer, também já falamos sobre esse problema de provocar a torcida adversária. Eu vi tanta gente falar, a provocação é do jogo. Mas que provocação é do jogo, cara? Outro dia o cara, aqui em Campinas, foi julgado, um cara que é inclusive acho que da Polícia Militar ou do Exército, porque ele matou um cara que bateu no retrovisor dele. Quer dizer, nós estamos vivendo uma fase de pavio curto, quer dizer, ninguém está aguentando nada. E provocação, a própria palavra já diz, é provocar alguém. Então, você está provocando, sei lá, tem 10 mil torcedores atrás do gol, você vai lá e faz gesto obsceno para os caras, ou manda os caras calar a boca, enfim, você está provocando uma massa. E não pode existir isso, não tem jeito. Então, as regras têm que mudar, as leis têm que ser aplicadas. E quando aconteceu o problema do Bahia lá e o cara batendo no Gandula, eu falei claramente, o cara provocou, ele vai pegar 10 jogos de suspensão. O cara que foi lá e deu um murro nele vai pegar mais 10. O outro que deu murro no que deu murro pega 10 também. É assim, automático, é que nem cartão amarelo. Tomou o terceiro, está fora do próximo jogo. Isso também, na segunda-feira é um comunicado, não tem reunião, não tem julgamento, não tem nada. Fulano de tal, agrediu o ciclano, está 10 jogos suspensos. E o clube, aí que entra a história do clube, né? É onde eu fico mais irritado. Os clubes brasileiros têm que ter uma cartilha para os seus jogadores. O cara toma um cartão amarelo de tirar a camisa, que já é um negócio que já faz tempo que está determinado pela FIFA, não é a CBB que determinou. O cara tira a camisa, sobe no alambrado e tomou o amarelo. Então, se o cara fizer isso depois do gol, ele sabe que vai tomar um amarelo, ele tem que ser multado, ele tem que aprender. No Brasil, as pessoas têm que aprender de alguma forma, que as coisas têm que ser levadas a sério. Se você for lá na frente da sua torcida, gritar com os caras, fazer uma maior festa, é o que tem que fazer. Dei o exemplo do Pelé, que marcou mais de 1000 gols e nunca provocou ninguém, né? O Pelé ganhava do Corinthians todo dia, foram 11 anos ganhando do Corinthians, e eu não me lembro em nenhuma vez dele ir na torcida do Corinthians provocar a torcida depois de um gol que ele fez. E ele era xingado o jogo inteiro de raiva que a torcida tinha dele. Mas ele se mantinha profissional, ele respondia com gols. Ia lá, metia 3 gols, 4 gols. Eu contei ontem, antes do jogo, um 7-4 de 1964, que ele fez 4 e o Coutinho 3. E em nenhum momento provocou a torcida do Corinthians. Então esse povo tem que aprender de uma maneira ou de outra. Esse menino aí, se eu sou presidente do Flamengo, ele já está fora, ele já está com o armário desocupado, está na casa dele ou em Madrid, ele que se vire. Aqui ele não trabalha mais, tchau. Foi a primeira dele, mas pesa, né, Maurício? A minha preocupação, Lima, com esse jogador é a seguinte, tudo que o Zé falou, ele tem que ter esses cuidados, né, de não provocar a torcida, essas coisas, que às vezes é coisa de moleque, daqui a pouco ele vai pôr isso na cabeça e vai aprender. Minha preocupação também é com o pessoal pegar uma antipatia dele, porque se vocês tiveram a oportunidade de ver o lance que ele foi expulso, ele deu muito azar na expulsão, ele veio na vontade para dividir a bola, que o zagueiro do Botafogo foi lançar para frente a bola. Quando ele foi lançar, ele veio na vontade e deu um carrinho de frente, mas ele deu aquele carrinho, ele pegou de lado. Aí, na hora que ele deu azar, porque o pé dele escapou e ele pegou o pé do zagueiro. Não foi na maldade, por isso que eu falo. Tem que ter também, a gente tem que ter também esse cuidado de não achar que ele é maldoso,
Ele foi moleque em algumas atitudes, mas é um jogador que ele sabe jogar, mas tem que ter a cabeça no lugar nessas partes de provocação, como o Zé falou, né? E o problema do Vinícius Júnior com o Botafogo não foi nem no jogo de sábado, né? Foi na final da Taça Guanabara, em Volta Redonda, quando o Flamengo venceu por 3-1 e ele fez aquele gesto do chororô para a torcida do Botafogo, né? Então, quando ele saiu de campo por causa da expulsão do último sábado, aí realmente a galera, e ele saiu ainda bem do lado ali, o vestiário, né? A saída ali era bem perto da torcida do Botafogo, e tem uma imagem que mostra claramente uma torcedora chamando ele de macaco safado, alguma coisa assim. Então, uma coisa não justifica a outra. Por mais que ele erre em campo, que ele tome algumas atitudes, também não. Eu acho que racismo não se justifica nunca. Bom, e ontem pela manhã, lá em Minas Gerais, em BH, o Cruzeiro ganhou do Galo no Estádio Independência, que é onde o estádio é do América, mas o Atlético também, né, joga sempre lá, tem até aquela frase, caiu no horto, tá morto, tal, mas deu Cruzeiro ontem, e o Galo já não canta tanto assim, né, já não é tanto o seu terreiro, o Estádio Independência, né? É verdade, o Galo tá numa fase meio complicada, né, o time oscila demais, sei lá, é um time que contrata de vez em quando jogadores que a gente sente que não tem muito mais para acrescentar. Eu, com todo respeito ao Fred, de vez em quando ele mete uns gols legal, mas eu acho que o Fred já é um cara que está em desuso, né? Não é um jogador mais para você investir. Então o Galo precisa começar a pensar em dar uma remodelada de elenco, em colocar jogadores mais jovens. O próprio futebol brasileiro precisa muito disso. Nós vimos o Emerson entrar em campo ontem contra o Santos. É uma caricatura, coitado do Emerson. Eu acho que é um jogador que precisa de um respeito maior do Corinthians, não jogando. Tem que fazer uma homenagem com ele, dar a volta olímpica, faz uma estátua para ele lá no Parque São Jorge. Ele foi importantíssimo na conquista de Libertadores, Campeonato Mundial, mais do que importante. Mas não põe mais o cara para jogar, deixa o cara fora. O cara participa, cumpre o contrato, é homenageado. É umas coisas que eu acho que tem que ser mudado no futebol brasileiro. Temos que parar com isso aí, que realmente não é uma boa. E sem o Fred, o Cruzeiro conseguiu ganhar, né? O Fred, logo no jogo de estreia do Cruzeiro na Libertadores contra o Racing, parece um migué, né? Logo de cara já sair com contusão. É o que o Zé tá falando. Passou um pouquinho da idade já, começa a se mancar, né? E o investimento do Cruzeiro com certeza foi alto. Agora, a primeira vitória do Cruzeiro no Horto Maurício, para festejar, né, Zé? Você sabe aquela história, não aperta muito esse parafuso aí que espana? Eu faço muito essa analogia. O cara, numa determinada idade, ele chega meio fora de forma e ele é obrigado a treinar um pouco mais forte que os outros, porque o tempo é curto. O futebol brasileiro não tem preparação, você tem 15 dias para o primeiro jogo. E de repente o cara acha que ele tá inteiro e vai pro pau, treina mais forte que os outros. Quando vai jogar na primeira dividida, ele estoura a musculatura. Eu já cansei de ver isso aqui, não é de hoje, esse tipo de coisa. Então é o mais ou menos que aconteceu com o Fred. Olha, e lá também teve... Vocês estão pensando que é só no Rio, que é só em São Paulo? Não, lá o bicho pegou também, né? Teve uma cotovelada que o jogador do Cruzeiro desferiu no Ricardo Oliveira, né? E o árbitro não viu, né? Não tomou nenhuma atitude, né? E foi o zagueiro Léo, inclusive, né, que deu no Ricardo Oliveira. E hoje já o pessoal do Atlético já entrou com uma representação, aquela coisa toda. E disseram também que o Mano Menezes apitou o jogo inteiro, ficou no banco lá agitando. Ou seja, clássico não tem jeito, né, Rossi? Não tem. Sempre um jogo de muita rivalidade, todos querem ganhar, e tem provocação, em campo é provocação o tempo todo, já a gente vai falar do clássico daqui, mas é o que aconteceu aqui também, e lá sempre acontece, né, Lima? Aí o que acontece, o negócio vai para a torcida, e a torcida também, que é a do Cruzeiro bem menor número ontem, já também, a gente não ficou sabendo de nada, mas com certeza muita coisa fora do estádio lá também teve, porque o jogador acaba passando essa raiva aí para fora de campo também.
E eu tô vendo a imagem aqui, o zagueiro do Cruzeiro deu mesmo no Ricardo Oliveira. O juiz estava próximo do lance, mas ele estava olhando para um outro lado, né? E aí, onde estão os auxiliares nessa hora, né? Para que servem os auxiliares do árbitro? Porque a cotovelada realmente foi clara. Só que, não sei, né? Outro dia na França, o Malcom, aquele jogador que foi do Corinthians, né? Que está no Bordeaux, ele foi punido, por quê? Porque ele simulou, né? Ele cavou um pênalti num jogo do Bordeaux. E aí tudo bem, bateram o pênalti, saiu o gol, o Bordeaux ganhou de 3-1 o jogo, aquela coisa toda. E aí fizeram uma denúncia, aí o pessoal viu as imagens e o Malcom tomou 2 jogos por ter simulado o pênalti. Então acho que no caso de uma agressão, valeria o vídeo aqui, mesmo que depois do jogo ou não? Ah, sem dúvida, né? Na hora de julgamento, usa o vídeo. O vídeo é uma prova real, você está vendo o que está acontecendo ali. Então, o grande problema no Brasil, e no Brasil como um todo, vamos botar tudo do Brasil, e principalmente no futebol, é a tal da deixa disso, segura ali, dá uma arrumadinha aqui, cuidado, o juiz vai para jogo. Eu tenho absoluta certeza que alguém da federação fala para o cara, ó, cuidado, né? Não vai errar muito contra o Corinthians, ou não vai errar muito contra o Santos. Os caras estão numa fase ruim, presta atenção, não cometa erro contra um determinado time. Só de você falar isso para um ser humano, por mais, vamos dizer, frio que o cara seja, e um juiz é difícil ele ser frio, porque ele vai para um jogo carregado de adrenalina, né? Qualquer juiz, né? É complicado você ser juiz. Você vai cuidar de 22 jogadores, de 2 técnicos chatos, que geralmente são chatos, e de 30 mil pessoas na arquibancada, e televisão te mostrando o Brasil inteiro. Enfim, qualquer coisa dessa que você fale para o juiz, você já muda um pouco a atitude do cara, né? O cara já entra em campo com 2 pesos e 2 medidas, né? Tem bola que ele dá, tem bola que ele não dá, a maneira aqui faz de conta que não viu. Eu acho que isso é normal, é ser humano, o cara não é robô. Então, a gente sente, e já vimos isso na nossa vida, a interferência externa em cima de uma arbitragem. Por mais que você queira blindar um juiz, sempre tem alguém que está ali do lado e vai falar uma coisa dessa para o cara. Então, isso também atrapalha, além da falta, às vezes, né, de pulso de um juiz, e o erro que o nosso Flávio de Oliveira cometeu ontem, não dando aquele pênalti lá, é lamentável, porque ele estava na direção da bola, na direção da área. A bola era dele, não precisava ninguém ver para ele. Ali ele deu uma bela amarelada, viu, meu caro Lima? Lima, só completando aí o que o Zé falou, que você está dizendo, sobre o lance foi do Ricardo Oliveira, né? Foi. Será que o Ricardo Oliveira, ele dentro de campo, ele não é nada do que ele passa fora? Porque ele tem história tão bacana de vida. O Ricardo foi um cara que cresceu na favela, na zona norte aqui de São Paulo, o cara de Cristo, sabe? Mas em campo, como ele é caçado, todos os jogadores querem pegá-lo. Já percebeu isso? Olha, você está tocando num assunto que me fez lembrar de uma situação em 1996, Corinthians e Palmeiras em São José do Rio Preto, né? 96 foi um ano que os estádios aqui de São Paulo estavam sendo reformados, Morumbi, Pacaembu, sei lá, e os jogos aconteciam no interior. Então, normalmente era Presidente Prudente, Ribeirão Preto e também São José do Rio Preto. O Palmeiras tinha aquele timaço que marcou mais de 100 gols, com Rivaldo, Luizão, Miller, Cafu, Roberto. Era um espetáculo ver o Palmeiras jogar. E aí teve um jogo contra o Corinthians e Rio Preto, o Palmeiras era favorito, abriu 2-0, 2 gols do Rivaldo. Aí o Edmundo, que jogava no Corinthians, fez um gol e o Marcelinho, no final do jogo, para variar, né, cobrou uma falta espetacular no ângulo, empatou o jogo, fez aquela festa normal que ele faz, beleza, 2-2 o jogo. Só que no começo, se eu não me engano, no começo ou no meio do segundo tempo, o Marcelinho deu uma pegada, mas duríssima no Júnior, que era a lateral esquerdo do Palmeiras, aquele Júnior que veio do Vitória, tal, que jogou muito tempo com o time do Palmeiras. E quando chegou no final do jogo, a gente foi entrevistar o Marcelinho, aquela coisa toda, ele, não, porque Deus me iluminou, porque Deus isso, Deus aquilo, na hora que eu fui bater a falta, que eu pus a mão na bola, não sei o que e tal.
E aí eu não lembro quem foi que perguntou, não lembro se fui eu, se foi outro repórter, sei que alguém chegou para ele e falou assim, escuta Marcelinho, mas foi Deus também que mandou você dar aquela pegada criminosa no Júnior? Eu gosto muito do Marcelinho e tal, mas... Porque é assim, cara, às vezes o cara, não, Deus isso, Deus aquilo, faz gol, levanta os braços, aí chega na hora do jogo é outra coisa, meu compadre. Então, né? O que vocês pensam disso? Eu penso o seguinte, eu volto a dizer dessa história do clube ter uma ação em cima do jogador, né? Do clube formar um pouco a mentalidade do jogador, né? A gente sabe que no Brasil 80% dos jogadores vêm lá de baixo, né? Vem às vezes, de pobreza, de falta de estrutura, de falta de estudo, de falta de cultura. E ele tem o dom, tem o talento de ser jogador de futebol. O exemplo maior é o Neymar. O Neymar já está há algum tempo sendo um cara... metade gosta dele porque ele é um baita jogador e outra metade não gosta porque o comportamento dele não é aquele que se espera. Eu volto a dizer, apesar das restrições que as pessoas têm à vida particular do Pelé, foi muito criticado pelos problemas dele, mas o Pelé jogador sempre foi unanimidade. Nunca ninguém falou de comportamento ruim do Pelé dentro de campo, ou de fazer alguma coisa que não estava... O Neymar é um cara que tem que se cuidar, o Neymar tem que mudar um pouco a maneira que as pessoas olham para ele. Ele tem que tomar um chazinho de humildade todo dia de manhã quando ele acordar. Porque ele está extrapolando muito, e eu vejo isso com amigos meus, que o cara fala, tomara que não dê certo a cirurgia, esse cara é muito chato, não sei o quê, e não é por aí, né? A gente não quer isso, né? O Brasil sem o Neymar não tem chance nenhuma de ganhar uma Copa do Mundo, só ganha se ele jogar, e na plena forma. Então, os clubes deveriam cuidar um pouco mais dessa garotada, quando está saindo dos juniores, começa a fazer banco do time principal, ou começa a treinar com o time principal, você tem um psicólogo de plantão no clube. Você tem um psicólogo contratado junto com a equipe técnica para fazer observações, para o cara ir lá ver o comportamento do garoto no dia a dia, conversar com o garoto, né? De onde você veio, seu pai quem é, o que você fazia, o que seu pai faz. Porque isso aí dá um embasamento para o cara trabalhar a cabeça desse garoto, porque a hora que ele entrar no time principal e começar bem, começar a ganhar dinheiro, ele sabe o que ele vai fazer, ele sabe o caminho que ele vai tomar. Então eu acho muito importante, isso é uma coisa que eu falo há muitos anos sobre isso, mas no Brasil você sabe como é que é, né? Eu já sou Zé Boquinha. No basquete, quando eu começava a falar essas coisas que precisa fazer, os caras já falavam, já vem esse chato aí, dá palpite em tudo. Por que então, será que você é Zé Boquinha, né? Por que será que você é Zé Boquinha? Por que será que você é Zé Boquinha? Por causa disso. Agora, eu não gosto de ver coisa errada, então... Tá certo. Cresci assim, fui criado assim pelos meus pais e é difícil mudar. E hoje já não dá para mudar mais, né? E nem quero, viu, Lima? Eu quero ser visto como eu sou por todo mundo. É um cara chato que fala que quem, mas é respeitar porque eu falo aquilo que eu acho que tem que ser falado. Agora, Maurício, eu contei a história do Marcelinho, mas eu não posso falar nada do Ricardo Oliveira, não convivo com ele e tal, não sei, não estou tirando nenhuma conclusão, eu só estou dizendo que existem casos de jogadores que falam Jesus para lá, Jesus para cá, mas quando entram no campo, esquecem disso. Não, tem muito cara que é assim, né, Lima? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um cara que ele é do mesmo jeito que ele é dentro de campo, ele é fora também. Teve problema até com a parte de racismo, uma vez que é o Antônio Carlos. Mas o Antônio Carlos, daquele jeito que ele era em campo, ele era fora. Ele falou, se tiver que dar um tapa, eu vou dar. E não é um cara ruim, assim, de temperamento de fora do campo, é um cara bacana, tudo. Mas ele fala. Ele não vai chegar na coletiva e vai falar, não fiz nada. É um cara real mesmo. Agora tem muitos, eu não sei, o jeito do Ricardo Oliveira é um cara muito legal fora do campo. Mas dentro de campo ele deve arrumar confusão muito, ele deve provocar, tudo bem, tem jogador que é assim mesmo, dizem que faz parte do jogo, provocar, mas tem cara que acho que passa do limite, que não é possível ser tão odiado, né? Tem cara que é odiado, dentro de campo os caras querem bater no cara todo jogo, era assim, o Marcelinho, outros jogadores também foram assim dentro de campo. O basquete também é assim, Zé?
O basquete, pelo menos lá no tempo que eu jogava, até os anos 90, não era tanto assim. O basquete, a maioria dos jogadores faz faculdade, enfim, tem um pouquinho mais de cultura, mas o pau come também, viu? Não tenha dúvida que você toma uma outra e você fica esperando a próxima para você dar o troco. Isso aí faz parte do esporte, não tem jeito. Bom, faz parte do sangue de cada um. Tem gente que apanha e fica quieto, né? Tem gente que não gosta, né? Bom, chegamos então, já falamos de Flamengo e Botafogo, polêmica. Cruzeiro e Atlético, polêmica. Você acha que no Pacaembu ia ser diferente? Claro que não. Mas antes da gente falar do jogo especificamente, olha aqui, ó. O diretor do estádio do Pacaembu, José Eduardo Gomes, foi afastado hoje pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Isso tudo por causa dos 3 jogos, né, em que o Pacaembu acabou ficando às escuras. Palmeiras e Portuguesa na Copa São Paulo, né, de futebol júnior, na semifinal. Depois São Caetano e Corinthians. E ontem, Santos e Corinthians. Ontem foi o jogo que demorou mais para voltar, né? Algo em torno de 50 minutos. Então, ele está afastado e tomara, né, que as providências sejam tomadas, porque eu até disse ontem durante a transmissão, a prefeitura tem feito uma campanha para alguém arrendar o Pacaembu, não, venham para o Pacaembu, venham para... Aí, por exemplo, o Santos vai lá, leva um clássico para o Pacaembu, quase 40 mil pessoas, e aí no meio do segundo tempo acaba a luz. Não dá, né? Aí não dá. Eu acho que está na hora de... parece que a fiação do Pacaembu, Zé e Maurício, ainda é da época lá de 1940, quando o estádio foi inaugurado, pô. Peraí, a gente está no século XXI. Eu ouvi dizer hoje que não pode mexer porque ele é tombado, o Pacaembu, você não pode mexer em nada. Ah, não. É absurdo. Mas né? aí não. Tem coisa que você tem que mexer, o Pacaembu tem que ser reestruturado para receber grandes... Você não vê show no Pacaembu, né? Só futebol. O Museu do Futebol, que é uma coisa maravilhosa, aquilo lá dá até medo de você indicar para alguém ir lá para visitar. Do jeito que parece abandonado o estádio, o que tem em volta. Agora, vergonhoso o que aconteceu. Eu acho que eu nunca vi um jogo ficar tanto tempo parado como esse de ontem. Foram 49 minutos, se eu não me engano, o jogo parado. E o pessoal já estava indo embora, muita gente já indo embora. Acho que muita gente foi embora e não viu o empate do Santos depois. Aí não dá, né, Zé? Fiação de 1940, Zé Boquinha. Então de brincadeira, né? O que está acontecendo com o Pacaembu é que o Pacaembu, ele, teoricamente, ele não serve para mais nada. O Santos é que está usando, o Palmeiras usa de vez em quando tem um show no Allianz Parque, porque depois que o Corinthians teve o Itaquerão, o Pacaembu era o estádio do Corinthians. O Palmeiras também, em jogos grandes, gostava de mandar no Pacaembu. Então, o que aconteceu com a administração? O cara não está querendo nem saber mais de investir dinheiro. Quer dizer, além da crise que nós estamos passando, vai trocar a fiação para quê? Para ter um jogo por mês aqui? Eu acho que é por aí. O pensamento das pessoas é por aí, viu? Agora, Maurício, eu vi um jogo que só jogou no outro dia, viu? Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto em 78. Quando que o Sócrates foi pro Corinthians? 78. 78 para 70. Não, foi 78. Então, 78 ele estava nesse jogo pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo fez um gol logo no começo do segundo tempo. Desligou-se os refletores. Eu sei da história, mas não posso contar. E até hoje ninguém descobriu como é que foi que aconteceu. E depois o jogo voltou, começou de 0-0. No jogo semifinal para final de 79, acho, do campeonato. E a Ponte Preta ganhou de 2-0 depois com os portões fechados.
É uma história. Mas 40 incrível. Anos depois você não pode contar essa história? Será que eu posso contar? Você que sabe, Zé, fique à vontade. Olha, fique à vontade, Zé Boquinha. Fiquei sabendo em 95 da história. O cara me contou, cara. Eu também não sabia nada. Fique à vontade. Se quiser contar, pode contar. O gato caiu lá na fiação, sei lá. Ninguém... Foi lá a polícia técnica e não achou, você acredita? Acredito. Porque não tinha jeito de achar mesmo. Quando eu soube em 95, eu fiquei rindo uma semana. Falei, caramba, os caras foram profissionais para desligar a luz do estádio. Sensacional. Agora eu me lembrei daquele gato no Canindé uma vez, Português e 15 de Piracicaba. Ficou famoso também. Caiu lá a iluminação, o jogo teve que ser adiado. Foi o gato mesmo. Essa foi o gato mesmo. Você quer contar ou não quer, Zé? Você que sabe. Fique à vontade, meu filho. É melhor não. Pela risadinha dele, não. Então vamos dar uma animada nesse ambiente aqui, ó. Esse é o ritmo do Fora do Campo. O seu programa de discussão, de opinião, de polêmica, de toda segunda-feira, às 7 da noite, aqui na Rádio Futebol Clube. E aqui você já sabe, hein? Somos apaixonados por esportes. Comigo no programa de hoje, José Roberto Lux, o nosso Zé Boquinha e o Maurício Rossi. Bom, agora vamos falar do jogo, né? Propriamente dito. Santos 1, Corinthians 1. Resultado justo? Fala, Zé. Olha, a falta do pênalti no fim fez o resultado ser injusto, né? E o Santos foi superior ao Corinthians, isso não tem a menor dúvida. O primeiro tempo equilibrado, uma parte do Corinthians, depois um pouco do Santos, mas no segundo tempo o Santos veio para cima e o Corinthians teve uma chance de gol só, que era do Jadson, que foi tirado em cima da linha, foi um contra-ataque e mais nada. O Santos cruzou muita bola para a área do Corinthians, acabou fazendo gol no cruzamento, foram mais de 30 cruzamentos de bola aérea para dentro da área do Corinthians. E numa dessas saiu, mas o time teve o domínio total do jogo. Nós, inclusive, falamos da entrada do Júnior Dutra. Eu pedi desde o intervalo que o Carille tinha que fazer uma mudança tática no time, botar o Júnior Dutra para jogar de centroavante, que é onde ele joga. Para justamente ele segurar os zagueiros do Santos, que estavam descendo com a bola. O Alisson estava solto, porque não tinha quem marcar atrás dele para se preocupar e sair do jogo. Chegou várias vezes dentro da área do Corinthians. Mas o Carille não fez isso, ele trocou 6 por meia dúzia, tirou o Cleiton e botou o Júnior Dutra para jogar lá na ponta esquerda, para continuar com o mesmo esquema, e continuou sendo dominado até o jogo acabar. Ele veio com o Emerson poderia ser uma ideia de reter a bola na frente, mas o Emerson não tem uma condição de fazer o que ele fazia. Então foi o Corinthians destroçado. Mas apesar de tudo isso, eu achei também que o Corinthians poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, porque teve algumas chances de contra-ataque rápido, e que o Corinthians não soube finalizar. Faltou um pouquinho de capricho na finalização, porque poderia ter matado o jogo em alguns contra-ataques ali com o Rodriguinho, tocando pro Jadson pro Romero. Você vai lembrar dessas partes do jogo na transmissão, que a gente até falava sobre isso. Sem dúvida nenhuma, mas tem 2 detalhes também que você esqueceu, naquelas 2 cabeçadas do jogador do Santos completamente livre na cara do Cássio. Que uma foi o Sacha, a outra acho que foi o Léo Cittadini. Que eles cabecearam a bola de orelha, aquele negócio que eu falei até que... Foi o Léo. Foi o Léo, sim. Se eles soubessem cabeçar, eram 2 gols. Foram 2 gols feitos, que eles cabecearam a bola na linha da pequena área contra o gol do Corinthians, nenhuma chance para o Cássio. Agora, eu queria que vocês falassem taticamente, o Corinthians vem aí com esse... como é que você define esse esquema do Carille? Principalmente vocês, que foi técnico, entende bastante de tática. É 4-4-2, é 4-3-1-1, como é que é isso? Você que adora isso, Zé Boquinha. Essa numerologia, né? Exatamente. Parece que eu estou jogando tarô aqui. Eu sempre gostei do Muricy, quando perguntavam para ele, ele falava, não, aí começa 4-3-3, depois que a bola roda, vira qualquer coisa, depende de onde está a bola.
Futebol hoje é uma sanfona e você tem que atacar e defender todo mundo. O Corinthians usou esse sistema contra o Palmeiras e foi muito bem, jogou uma partida absolutamente espetacular, não deu chance para o Palmeiras, mas não é todo dia que tem pão quente, né? Tem dia que você tem que mudar, tem dia que você tem que olhar para o jogo e falar, peraí, eu estou vulnerável, os meus jogadores estão sendo engolidos, eles estão tentando tocar a bola, não estão conseguindo, e eu preciso reter a bola no ataque. Estou sendo massacrado, né? Estou indo para a minha área o tempo todo. E é esse tipo de iniciativa que eu gostaria de ver mais dos técnicos de futebol no Brasil. Futebol é muito samba de uma nota só, é muito aquilo ali do começo ao fim, o Corinthians foi isso do começo ao fim ontem. O Santos não, o Santos mudou meio de campo, a hora que o Vec saiu o time ficou muito mais ágil, e eu já pedi a saída dele no primeiro tempo. Quer dizer, é um jogador que lento, né, pesado, né, um cara de velocidade, toca bem a bola, de vez em quando, não é sempre também que toca bem a bola, não é o tipo do jogador para jogar num Santos, que é um time rápido, um time agressivo, um time ofensivo. Eu acho que o Santos tem que pensar seriamente em trazer um meio-campista que dê o ritmo que o Lucas Lima dava até se dispor com a torcida. Então, faltou isso ontem, e o Santos engoliu o Corinthians no segundo tempo. Vocês vão lembrar essas duas cabeçadas que eu falei, poderia até terminar um primeiro tempo 2-2, se o Santos fizesse gol, não seria nada. Então, eu volto a dizer o que eu falei, o primeiro tempo foi dividido, meio Corinthians, meio Santos, e o segundo tempo o Santos inteiro. O Santos teve domínio, tomou aquele contra-ataque que o Jadson quase fez o gol e podia ter liquidado o jogo ali, mas teve muito mais presença na área do Corinthians, muito mais bola enfiada na área do Corinthians, e teve o gol e teve o pênalti que a arbitragem não deu, infelizmente, né? Outra vez. Você gosta dessa numerologia, Maurício? 4-4-2, 4-3-3, você gosta disso ou você acha que é tudo bobagem? Nossa, é uma bobagem, isso eu não suporto. Isso é uma coisa que eu sempre falei, até com o Zé Boquinha, eu sempre comentei isso. Eu falei, não, como é possível o cara falar em 4-4 alguma coisa, 4-3, a gente ouve 4-1, 4-1, quem que consegue ler isso durante o jogo? 4-1, 4-1, não é possível, não dá. E uma coisa que o Corinthians tem que tomar cuidado também, principalmente em Libertadores, é na análise que fez ontem o Jair Ventura. Ouvindo ele na coletiva, ele falou que foi perguntado para ele se o Santos não ficou muito no jogo aéreo. Ele falou, não, mas eu treinei isso mesmo, porque o time do Corinthians é um time baixo. Só tem as duas referências ali na zaga, dos dois zagueiros, com uma boa estatura. O resto é tudo baixinho. Ele falou isso na coletiva. Eu achei até inteligente isso mesmo, porque só que tem que treinar bastante para não ir às bolas, só que as bolas cruzadas praticamente foram ou na mão do Cássio ou nos dois zagueiros, né? Se o time treinar isso direitinho, pode surpreender. Sem dúvida. Agora, em relação a polêmicas, eu acho que, por exemplo, hoje até um amigo meu me falou assim, poxa, mas vocês não acham que o pênalti foi uma polêmica? Não, eu acho que a parte polêmica é quando um acha que foi e o outro acha que não foi, né? Todo mundo viu que foi pênalti, né? Que o árbitro errou, não há dúvida, né? Polêmica para mim é se eu falo uma coisa, o Zé Boquinha fala outra, o Maurício fala outra, aí é polêmica, mas quando todo mundo concorda, né, que realmente aquilo aconteceu, então não é polêmica. Acho que não foi um lance polêmico, foi um lance em que o árbitro errou, e errou feio, errou contra o time do Santos. Aí, eu acompanhei alguns santistas se manifestando hoje, tal, rede social, aquela coisa. Tá vendo? É por isso que o Corinthians é contra a implementação do árbitro de vídeo e tal. Beleza, só que o presidente do Santos também foi contra. Quando os clubes votaram, né, se deveria ou não no Campeonato Brasileiro ter o árbitro de vídeo já em 2018, o Santos votou contra também. Então, aí também não pode reclamar, meu compadre. Que os únicos times que votaram a favor, né, da implementação do árbitro auxiliar de vídeo foram Palmeiras, Flamengo, Internacional, Grêmio, Bahia, Botafogo e Chapecoense. O São Paulo se absteve, o que para mim significa um não, enrustido, né? Então, exceção feita a esses aqui que eu citei, os outros não podem reclamar, porque foram contra. Então, se tem um árbitro de vídeo ontem, claramente o pênalti seria marcado. Ou alguém tem alguma dúvida? Seria marcado. Só que na hora, Lima, na hora do jogo, desculpa Zé, só para não perder aqui o raciocínio, na hora do jogo, eu
eu inocentei o árbitro, porque para mim na hora foi fora da área, entendeu? Não, tudo bem, mas o que eu estou discutindo aqui é o seguinte, Zé. Se ontem tivesse o árbitro de vídeo, com certeza o pênalti seria marcado. Você tem alguma dúvida disso ou não? Nenhuma. Na Libertadores já aconteceu isso, no jogo do Flamengo ano passado. O árbitro o vídeo tá lá, porque o cara vai dar o toque nele, foi pênalti, para o jogo, acabou. E é necessário, para a gente não ter mais tanta confusão como a gente está tendo. Só para complementar, nós tivemos ontem aquela história, né? A gente fala às vezes da polícia, mas tem coisa que a polícia não consegue evitar, né? Nós tivemos a morte de um torcedor do Corinthians ontem, né? Foi. Torcida do Santos, foram 21 torcedores presos, os caras brigaram na estrada, em Itaquaquecetuba, não tinha nada a ver com o jogo. Só porque o cara que passou buzinando com a camisa do Corinthians, os negros foram para cima, queimaram o carro, bateram. E eu acabei de ver agora também aqui, 17 torcedores do Atlético Mineiro presos, e uma cena igualzinha, um cara cai no chão, vem 15 machões e batem no cara caído e chutam, né? Sabe aqueles caras que só servem para isso? Acabei de falar, né, Zé? Acabei de falar, gente, eu não estava sabendo nada disso, então a gente não sabia, agora você está acabando de dar notícia e sempre acontece, não tem jeito. E posso falar? Não vai mudar nada. Não vai. Olha, desde 1991, não que antes disso nunca tivesse sido violência em estádio, não é isso. Mas a partir de 91, com a morte daquele menino Gasperi, Márcio de Gasperi, se eu não me engano, num jogo em que a federação... Rodrigo. Rodrigo de Gasperi, isso. Então, um jogo em que erradamente a Federação Paulista de Futebol marcou para o estádio Nicolau Alayon, a Comendador Souza, Corinthians e São Paulo pela Copa São Paulo. Ah, mas é uma competição de júnior. Não interessa. Mas você acha que ia estar quem lá no jogo Corinthians e São Paulo? Né? Aí deu no que deu. Aí foi a primeira morte. Isso foi em 91. De lá para cá, quanto tempo já se passou? E aí a gente só vai somando. Morreu mais um, morreram mais dois, morreram mais três, amanhã vai morrer mais quatro. E vai continuar. Se eles quisessem tomar alguma providência, já teriam tomado. Eu, particularmente... joguei a toalha em relação a isso. Eu acho que esse é um problema que, infelizmente, não vai ser resolvido e nós vamos continuar contando o número de mortos e agredidos, né, à medida em que o tempo vai passando. Vocês têm alguma esperança ainda de que vão fazer alguma coisa? Olha, eu achava que com torcida única a gente ia evitar esse tipo de coisa, mas nem com a torcida única. Pelo menos no campo, no estádio, você não está tendo mais problema. Eu acho que já melhorou muito, que é onde está o volume maior de pessoas. Agora, fora do estádio, no caminho, na estrada, é uma ignorância absurda, né? O cara não poder usar a camisa do time dele, que os caras vão lá e agridem o cara. Não é por aí, né? Por isso é que eu chamei a atenção sobre esse negócio de provocação. Nós estamos num momento muito perigoso, né? O nosso país atravessa uma fase perigosíssima, sem segurança. A gente está vendo o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, com intervenção federal, de policiamento, de exército, que também não vai adiantar nada, porque o cara está aqui embaixo, tem que subir lá em cima para pegar o bandido está de tocar esperando o cara subir. Se não tiver muita inteligência do exército, não vai adiantar nada. Mas no esporte a gente tem que coibir de alguma maneira. Quer dizer, o fato de uma torcida só no estádio já foi uma boa, já diminuiu muito. Mas no entorno, fora, não tem como, né? O cara marca briga em metrô, pô. Como é que você vai saber disso? É por isso que a briga começar, né? É por isso muito dentro e no entorno, Zé, porque você já não tem, a polícia já não tem a preocupação de ficar esperando a outra torcida. Por exemplo, ontem se tivessem 2.000 corintianos lá no Pacaembu, a polícia tem que ter essa preocupação de ficar esperando a outra torcida ir embora. Eu comentei isso até num jogo São Paulo e Santos do Pacaembu no ano passado. Eu até encontrei o nosso amigo, né, o Vladimir Miranda, e a gente estava saindo do Pacaembu e eu falei isso. Imagina agora se tivesse, aquele dia foi mando do São Paulo, então só tinha São Paulino no estádio. Se tivesse agora a outra torcida aqui, a do Santos, para sair, se passa um rapaz aqui, alguém com a camisa do Santos. Então, esse negócio de torcida única já diminuiu bastante. O que é triste, mas
não tem o que se fazer. O que você falou, bem longe do estádio aconteceu. Não tem como. Isso aí já é caso de polícia, mas é uma medida que tem que ser tomada. E é por isso que cada vez mais nós vemos nas ruas das principais cidades a molecada usando camisa do Barcelona, do Real Madrid, do Manchester United, né, do Manchester City, do Paris Saint-Germain, né? Por quê? Além do charme, né, de estar usando uma camisa de um clube europeu, ele não está correndo o risco de apanhar ou de morrer, porque está com uma camisa do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, do Vasco, quer dizer. Então, hoje em dia, foi o que o Zé falou, nem colocar uma camisa do time que você ama e sair na rua, você pode mais. Tem que tomar cuidado, né, Lima? De repente ele põe uma aqui do Manchester City, lá tá escrito Gabriel Jesus. Tem isso também. Ele passa em frente a Gaviões da Biel, lá vão falar que é palmeirense. Tem isso também. Até para falar nisso, eu não lembro quando foi, tem acho que uns 2 anos, tinha um cara com a camisa do Celtics, o cara era escocês. Foi isso, foi isso mesmo. Você lembra disso? Que os negros foram lá e obrigaram o cara a ir embora do estádio? Porque ele chegou em São Paulo. Verde e branco. Então, ele chegou em São Paulo, não era conhecia. Verde e branco. Era jogo do Corinthians ou era do São Paulo? Não. Foi o seguinte, a história é assim. Os caras não deixaram o nego assistir o jogo. E o cara não sabia o que estava acontecendo. Ele não estava entendendo nada. Porque ele pagou para ver um jogo de futebol. Gostava de futebol, estava aqui em São Paulo. E foi com a camisa do time dele, que era... Pô, cara... Aconteceu isso, estão lembrados disso? Tô lembrado, ele é escocês, ele é torcedor do Celtic. É escocês. O Celtic é verde e branco, é uma camisa verde e branca, né? São listras, inclusive, horizontais, né? E ele perguntou, eu tô aqui, eu gosto de futebol, tem algum jogo aqui na cidade? Ele fala, aqui, tem um jogo, perto aqui do hotel que você tá, tem um estádio do Pacaembu. Aí ele falou, beleza, botou a camisa do Celtic e foi no meio da galera do Corinthians. Aí, meu amigo, infelizmente... Isso é o máximo da ignorância, né? Não dá para fazer. Eu posso ler aqui, eu estou aqui com o Facebook aberto, um amigo meu de Curitiba escreveu um negócio aqui que eu quero ler para vocês ouvirem sobre a história de tirar a camisa e tomar cartão amarelo. Vocês querem ouvir? Manda ver, Zé. Aqui, ele fala assim, não tire a camisa do seu time. Aí ele escreve, o nome dele é Rogério Viana, idiota. Ele fala, um jogador de futebol se esforça muito, treina muito, se sacrifica muito para vestir a camisa de um time profissional. E a primeira coisa que ele faz quando joga um clássico marca um gol, é tirar a camisa e tomar um cartão amarelo. Faz sentido? O jogador que tira a camisa do time para comemorar gol devia ser expulso e multado pelo clube em 80% do seu salário. Esse está comigo, quando eu falei daquela cartilha. Essa palhaçada deve acabar, pois está acabando com a beleza de comemorar um gol. Além do mais, ao tomar um cartão amarelo, o jogador joga para o seu técnico um problema muito sério, que é o controle dos cartões amarelos dos seus jogadores. Vocês concordam? Eu concordo 100%. Eu também. Eu acho que existem outras formas de comemorar gol sem precisar tirar a camisa. Quer dizer, é de uma burrice enorme, né, Maurício? Ontem o Rodrigo Caio tomou o cartão porque ele disse que esqueceu, mas aí tudo bem, ele pôs a camisa na cabeça, né? Ele não chegou a tirar a camisa e jogar, mas pôs na cabeça. Isso aí também facilitou aquele cara que às vezes quer ficar fora do próximo jogo, sabe que tá pendurado, né? Aí se ele fizer um gol, ele vai lá, tira a camisa porque sabe que vai tomar o terceiro amarelo. Enfim, no Pacaembu, Santos arrecada quase o dobro do que em jogos na Vila Belmiro. Falávamos sobre isso ontem, né, Zé? 37 mil pessoas. Você falou assim, aposto que hoje vai dar o dobro do que daria na Vila. Ao contrário, Zé, deu o triplo, porque os últimos clássicos do Santos na Vila, 12 mil, 13 mil. E olha, até porque existe também aquela questão de segurança, né? A Vila dizem que tem capacidade para 20 mil, mas aí a polícia militar reduz para 17, aí tem um cara que tem cadeira cativa e não vai, não sei o quê, bababá. Aí você vê um Santos e Palmeiras, um Santos e São Paulo, um Santos e Corinthians, que poderia estar com a Vila abarrotada, ainda mais agora que é torcida única, 12, 13, 14 mil no máximo. E ontem, né, 37 mil pessoas estiveram no Pacaembu. Se arrumar esse problema da luz é uma boa para o Santos, não é não? Sem dúvida nenhuma. O Pacaembu sempre foi a casa do Santos também, lá nos anos 60, né? O Santos ganhava os títulos no Pacaembu e no Maracanã.
E o que eu disse ontem é que o Santos, em qualquer jogo no Pacaembu, leva pelo menos o dobro de torcedores que leva na Vila Belmiro. Profissionalmente, economicamente, em termos de grana, é muito mais negócio para o Santos jogar no Pacaembu, sem dúvida nenhuma. E é isso que está acontecendo. Então, realmente, é um lugar interessante para o Santos jogar. E você, Maurício, pensa o quê? Eu não sei o quanto de acordo tem, porque a gente lembra, muitas vezes o São Paulo jogou no Morumbi. Antigamente, eu lembro isso, meu pai é um grande São Paulino, né? Então ele sempre falava isso, vou no Morumbi de quarta-feira à noite, muito longe, morando na Zona Leste e saindo. Ele ia reclamar com a diretoria, então qual que era a justificativa? A publicidade que o Morumbi tinha. Primeiro que o Morumbi, lógico, você não vai gastar com luz, essas coisas. Mas, então tinha negócio de publicidade. Eu não sei o quanto o Santos tem isso na Vila Belmiro também, de mandar jogo lá. Eu não sei o quanto que vai ser financeiramente, vai cobrir, mas eu prefiro ver o Santos jogando no Pacaembu. Ou então do jeito que é, um dia lá na Vila, outro dia aqui, porque o Pacaembu leva muito mais gente, sempre vai levar. E que Deus já falou, sempre o dobro do que leva na Vila Belmiro, que a Vila Belmiro, joguinho pequeno, tem 2.000 torcedores. No Pacaembu seriam 4. O Santos começou a já cair muito o número de torcedores aqui no Pacaembu quando o jogo é com um time pequeno, porque virou uma coisa mais comum, assim, começou a mandar muito jogo. Aí começou a cair um pouco, mas sempre ver o Santos no Pacaembu é legal. Beleza, e o Santos contra o Nacional do Uruguai pela Libertadores vai ser no Pacaembu, e eu tenho certeza que nós vamos ter ali de 25 a 30 mil pessoas, com certeza, para esse jogão da Libertadores. Sem dúvida. Você está acompanhando Fora do Campo, aqui na Rádio Futebol Clube. O seu programa de opinião e debates de toda segunda-feira, às 7 da noite. Bom, eu fiz essa passagem musical para a gente virar a página e agora falar um pouco do futebol internacional, nesse bloco final do programa. E antes de falarmos de PSG e Real Madrid, Maurício Rossi, estávamos juntos agora há pouco no Upgrade, e eu estava dizendo, o Manchester United está perdendo do Crystal Palace 2-1, aí está deixando o Liverpool ficar na segunda colocação. Mas eis que o time de Mourinho virou o jogo, Rossi. E ganhou por 3-2. No finalzinho, virou o jogo, 3-2 e continua na segunda colocação. E na próxima rodada, os dois vão se encontrar, né? Manchester United e Liverpool. E é o que vale agora no campeonato inglês, porque o título já é do Manchester City e faz tempo. Bom, agora é o seguinte, eu vou começar com o Zé, porque eu já debati bastante, mas claro que o Maurício vai falar aqui também, no Fora do Campo, mas a gente já conversou bastante sobre Real Madrid e Paris Saint-Germain no Upgrade. Zé Boquinha, chegou aquele jogo que todo mundo estava esperando. E hoje, eu trouxe no Upgrade algumas partes, né, das coletivas do Unai Emery, né, o técnico espanhol do PSG, e do Zidane, técnico do Real Madrid. O Unai Emery, ele destacou o seguinte, ele acha que o jogo amanhã, o PSG tem que jogar mais com o coração do que com a cabeça. Então, ele acha que é um jogo mais emocional do que racional. E quando perguntaram para ele sobre a ausência do Neymar, ele falou, bom, cada jogador que não pode jogar abre uma porta para outro. E esse outro, no caso de amanhã, vai ser o argentino Di Maria, né? Então, antes de falar do Zidane, o que você pensa do que disse o Unai Emery, Zé? Eu não diria emocional, né? Mas diria sim a história do coração, né? Que se fala, coração na ponta da chuteira. Essa é uma frase linda também. É um time que vai ter que ir para campo com muito mais vontade. É o que o técnico tem que passar para o time. O time deles talvez seja melhor, eles estão na nossa frente, tem 2 gols de vantagem, mas eles não têm metade da vontade que nós temos de ganhar deles. Então é isso que tem que valer amanhã. Claro, calçado numa condição tática boa, né? Porque você também não pode se abrir, sair o time inteiro para cima do Real Madrid, aí você está frito. Você dá o contra-ataque para o Real Madrid com o Cristiano Ronaldo, aí é querer perder o jogo.
Então, dentro do limite, dentro de uma condição tática de controlar o jogo, você ter essa ação. Você, quando descer para liquidar, descer para fazer gol, descer para ir para cima, com muita disposição. Então, isso é um negócio psicológico que o técnico, como ele falou isso, ele já deve estar passando isso para os seus atletas, aquela condição que o jogo só termina quando acaba. Então, nós temos que ir para cima. Poderíamos ter ganho lá o jogo, ele deve estar falando, tivemos a condição de ganhar, e temos condição de repente, ganhar aqui em casa e reverter toda essa situação. Eu, particularmente, acho muito difícil que isso aconteça, porque é um adversário de peso, maior ganhador de Champions League da história, tem o melhor jogador do mundo, tem um ótimo técnico, tem um baita time, e não atravessa uma situação boa, né? Tanto é que quase perdeu no jogo de ida, mas é um time que você tem que respeitar. Rossi. Oi, Lima. Oi, Maurício. Eu acredito que o Real Madrid vai fazer o mesmo jogo que fez lá na Espanha, só que pode até perder o jogo, como eu disse no upgrade, mas vai jogar com aquela tranquilidade que o Zidane passa, né, para os jogadores. Eu acho que tudo que o Zé falou, o técnico francês tem que fazer isso mesmo, falar que eles não têm a mesma vontade que eles, acredito que não vão ter mesmo. Os jogadores do Real Madrid não vão entrar com a mesma vontade que os do Paris Saint-Germain, que vão ser até empurrados pela torcida, vai ser aquela loucura, mas mesmo com tanta garra em campo, futebol não vai ser suficiente para superar a equipe de Madrid. E o Zidane, Zé, ele, durante a coletiva, em relação ao Neymar, perguntaram para ele o que mudaria sem o Neymar, né? E eu achei interessante a resposta dele. Ele falou, muda tudo e não muda nada. Muda tudo porque ele é um jogador excepcional e, evidentemente, vai fazer falta para o time do Paris Saint-Germain, né? Porque ele vinha fazendo partidas muito boas e tal. E não muda nada porque no lugar dele vai entrar um jogador com muita disposição, com muita vontade, né? E é justamente um jogador que ele, Zidane, conhece muito bem, o Di Maria, né? Jogador argentino que jogou no Real Madrid. E segundo o Zidane, é um cara moderno, joga na direita, na esquerda, no meio, onde você colocar ele joga. E aí, Zé, você acha que o Di Maria tem condições, eu não estou dizendo de jogar a mesma coisa que o Neymar, mas de ser um cara que possa fazer a diferença para o PSG? É um baita jogador, isso aí não tem a menor dúvida, é indiscutível, né? É um jogador espetacular, que andou meio no ostracismo, né? Ele foi para o banco no time do Paris Saint-Germain. Teve um jogo aí no meio do campeonato que ele jogou como titular, acho que no lugar do Neymar, que acho que ele fez 2 ou 3 gols. Foi uma recuperação boa dele e vai depender muito dele, do que ele pode fazer nesse jogo. Realmente é bom jogador. Agora, para cobrir o Neymar, eu não acredito tanto, porque o Neymar desequilibra, né? O Neymar, quando está no seu melhor, na sua disposição e na sua vontade de jogar, o Neymar desequilibra. Se ele tivesse isso todo dia, se ele fosse um cara, como eu já falei, se reciclasse e pensasse seriamente no jogo de futebol, ao invés de pensar num monte de outras coisas e depois do jogo de futebol, o Neymar tinha tudo para estourar esse ano aqui, sem dúvida nenhuma. Di Maria pode fazer a diferença ou não, Maurício? Não, nem se baixar o Messi nele, ô louco, como. Agora você acabou com ele. É argentino também, mas não tem como, Lima. É lógico, futebol pode acontecer de tudo, né? Mas a falta que o Neymar faz para um time desse, para qualquer time, né? Pode ser a vontade maior do Paris Saint-Germain, só que do outro lado tem Real Madrid. Bom, eu havia dito antes do primeiro jogo, né? E agora ficou até mais tranquilo para eu falar isso, né? Eu acho que vai dar Real Madrid, mesmo que o Neymar estivesse em campo. Eu sempre tive a sensação que o que vai pesar nessa hora é justamente isso que o Zé colocou, a experiência do Real Madrid em competições na Champions League, pelo fato de ser o maior ganhador e pelo fato do Paris Saint-Germain nunca ter vencido essa competição. Isso pesa e pesa muito.
Então eu acho que o Paris Saint-Germain vai levar essa, como eu disse também agora há pouco no upgrade em relação ao campeonato italiano, que o Napoli vai dançar. Infelizmente, eu queria que o Napoli fosse campeão italiano, mas depois daquela vitória da Juventus, que a gente transmitiu aqui com o Zé Boquinha, aquele gol no último minuto do Dybala, eu até falei, Zé, tá com cara de ser gol do título, né? E aí deu para perceber claramente que o Napoli tremeu, porque no jogo seguinte o Napoli recebeu a Roma e tomou de 4-2. O Napoli que só havia perdido um jogo no campeonato inteiro, justamente para a Juventus. Então, por que isso? Porque a Juve é a maior campeã na Itália, tem 33 títulos, né? A Inter e o Milan têm 18. Então a Juventus sobra na Itália e o Napoli só tem 2. Então, quando você pega um time que está acostumado a decidir, está acostumado a ser campeão, e você olha no retrovisor e vê esse time, é duro de segurar. Por isso que eu acho, né, pode ser que eu erre, mas por isso que eu acho, e achava já antes do primeiro jogo, que o Real Madrid vai levar. E só para a gente finalizar, daqui a pouquinho tem Palmeiras e São Caetano, né, na Arena do Palmeiras, e o Roger está aproveitando esse jogo, Zé e Maurício, para colocar um time diferente em campo, para rodar o elenco. Ó. Então, só para vocês saberem, Fernando Praz, Fabiano, Luan, Juninho e Michel Bastos, Tietê, Thiago Santos e Bruno Henrique, Guerra, Scarpa e Keno. É um bom time, Zé Boquinha? Sem dúvida. O Palmeiras é esse luxo, né? O Palmeiras tem 22 jogadores de alto nível, né? O Palmeiras pode fazer esse tipo de rotação a hora que quiser, né? De rodízio com os jogadores a hora que quiser, que não perde a qualidade técnica, né? Ele pode não ter o entrosamento do time que vem jogando há mais tempo, mas tecnicamente é um baita time, sem dúvida nenhuma. Vai. Tranquilinho, mesmo com o time alternativo, ganha do São Caetano? Hein, Zé? Ganha, né? Claro, ganha sim, claro. E você, Maurício? É favorito. É favorito. E você, favorito. Maurício? Tem tudo para ganhar, né, Lima? E terminar aí bem o campeonato, vem de uma derrota pro maior rival, mas tem tudo para fazer um bom jogo aí, se firmar, porque vem de uma vitória bem legal, né, fora do Paulistão, pela Libertadores na estreia, e tem time para fazer um bom placar agora. E ele ainda tem o Moisés no banco, né, que deve entrar um pouco também para ganhar ritmo, e tem uma molecada no campo, ó, Papagaio, Fernando, Vitão, o Roger tá corretíssimo, né? Tá mesclando aí a molecada com o time principal do Palmeiras, e é claro, ele guarda todos os seus principais jogadores, ou a maioria deles, para o clássico de quinta-feira contra o São Paulo na Arena do Palmeiras. Bom, então fica o convite amanhã, às 9 da manhã, tem o Breakfast News com um resumo com a perspectiva do futebol brasileiro, já projetando a rodada de meio de semana no futebol pelo Brasil. A qualquer momento na programação tem o Click Time e às 4:30 da tarde, não perca o plantão da Champions, acompanhando tudo o que vai acontecer no jogo entre Paris Saint-Germain e Real Madrid e também no jogo entre Liverpool e Porto, com opinião, com informação, com detalhes, com curiosidades, para você não perder nada deste grande clássico do futebol mundial. Zé Boquinha, grande abraço e até amanhã no Breakfast News, hein, Zé? Valeu, Lima. Até amanhã de manhã. Um abraço, Maurício Rossi, e um grande abraço a todos os ouvintes da nossa Rádio Futebol Clube. Valeu, Maurício. Grande abraço. Até a próxima. Abraço, Lima. Abraço, Zé. Boa noite a todos. Estamos encerrando o Fora do Campo. O seu programa de debates e opinião de toda segunda-feira, às 7 da noite, aqui na Rádio Futebol Clube. Grande abraço a você que é apaixonado por esportes e até a próxima.